O título da mensagem de hoje é A Chave do Celeiro do Céu. O céu tem celeiro? E o celeiro do céu tem chave? Que chave seria essa? Para os crentes mais modernos, talvez não se deem conta do que é um celeiro. Mas para os crentes um pouco mais velhos, que moraram na roça, se lembram da antiga tuia ou paiol. Os celeiros eram lugares onde eram depósitos, onde eram guardados milho, feijão e outras provisões para atender a família. Não haviam mercadinhos e quitandas, supermercados, feiras, na hora que precisasse e por perto, nos tempos antigos. Então o celeiro era um grande depósito onde ficava tudo o que a família geralmente precisava. Como é que você imagina que deve então ser o celeiro do céu? Bem grande e com tudo o que nós precisamos e até muito mais do que imaginamos. E a pergunta que vem em seguida é: e qual é a chave? A chave do celeiro do céu, eu gosto muito dessa citação. Caminha Cristo, página 95, diz o seguinte: a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu. A chave da oração nas mãos de quem tem fé é a chave que abre as portas desse celeiro. Você entrega a chave da sua casa na mão de quem você não confia? Não. Deus entregou a chave do celeiro do céu na sua mão, na minha mão. Então não é inteligente, não faz sentido vivermos mendigando bênçãos, vivermos mendigando recursos, enquanto temos um celeiro de bênçãos e de recursos que precisamos à nossa disposição e a chave na nossa mão. Então é sobre essa chave poderosa que é a oração que vai ser a mensagem de hoje. Vamos para o livro que é um livro praticamente todo de oração. Jó, capítulo 1, versículo 5. Jó é um livro de orações, de corações que se abrem, de corações que se rasgaram perante Deus. A gente vê um livro assim repleto de um homem com o coração machucado, mas confiante, conversando com Deus. Jó capítulo 1. Jó, do seu primeiro ao último capítulo, ele está orando. E no capítulo 1, versículo 5, diz que decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim Jó o fazia continuamente. Aqui eu quero apresentar assim, eu diria, o grande motivo que nos deve levar à oração. Primeiro, eu sempre gosto de mencionar que as pessoas que têm costume de orar, elas não oram só por si mesmas. Pessoas que só oram por si mesmas, suas orações são fracas, são orações destituídas de poder, são egoístas. E essas pessoas que oram só por si mesmas, elas logo deixam de orar. Pessoas que têm costume de gastar tempo diante de Deus, elas sempre oram por mais alguém além delas. E o primeiro grande motivo que eu vejo que deveria levar todo homem e mulher a orar é pelos seus filhos, sua família. Há uma citação na revista Signs of the Times que diz o seguinte: que Deus não deixará de ouvir a oração sincera dos pais quando esta for secundada por perseverante trabalho. Quando os pais cumprem a sua parte em apontar aos filhos o caminho de Deus, podem estar seguros de que seus pedidos de ajuda em seu trabalho no lar serão atendidos. Amém? Se nós pais fizermos bem feito nosso trabalho, perseverarmos no ensino e continuarmos orando pelos nossos filhos, podemos ter a certeza de que Deus atenderá cada um desses pedidos. É muito bom saber que Deus ouve com muita atenção
a oração de um pai e de uma mãe aflitos. Mas a oração não substitui o trabalho perseverante de ensino da palavra. Eu vejo em Jó um homem muito preocupado com seus filhos. O verso 5 diz que ele levantava-se de madrugada. Isso não quer dizer que Deus só ouve a oração de um pai e de mãe de madrugada. Estou dizendo, a Bíblia não está dizendo isso aqui. Mas existe algum momento melhor para orar pelos filhos do que logo cedo pela manhã? Não existe. Depois que passa a primeira hora, vai passando e começa a acordar todo mundo e o trabalho começa, fica mais difícil. Então eu queria fazer um desafio aos pais aqui presentes. Que tal se cada manhã, a primeira hora você separar para você orar por você, pelos seus filhos, ler a Bíblia, em seguida acorda a família, faz oração com eles. Que tal consagrar-se a Deus e seus filhos cada dia, na primeira hora de cada dia que Deus te presenteia? Se puder 1 hora, ótimo, mas se não puder, pelo menos meia hora. É isso que eu acredito. Quando você não consegue, na primeira hora do dia, separar esse tempo, o resto do dia é bem mais difícil. E pais que não levantam cedo para consagrarem sua vida e seus filhos a Deus, e a de seus filhos a Deus, provavelmente despertarão tarde demais para salvá-los. Pais que não levantam cedo para consagrar seu casamento e sua casa a Deus, poderão acordar muito tarde, quando não mais será possível salvá-los e levá-los ao ensino. Jó, eu vejo cumprindo essa tarefa fielmente. Mas o livro de Jó, veja o último capítulo, veja como esse livro termina. Ele termina exatamente como ele começa. Capítulo 42, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Eu acho bonito essa maneira de terminar o livro de Jó. A vida de uma pessoa, geralmente ela termina do jeito que ele viveu a vida. É provável que sua última hora de vida seja apenas um resultado das horas que você viveu com antecedência. Vale lembrar que o primeiro pensamento que nós teremos na ressurreição terá sido o último que você teve antes de você morrer, caso Jesus demore. Então Deus, ele sempre, eu acredito que a vida, o final dela, sempre é o resultado de um processo construído. Se nós vivemos hoje, cada dia, construindo tempo e uma vida ao lado de Cristo, é muito provável que terminemos dessa forma. Será o resultado de uma vida vivida no Senhor. Então o livro de Jó não poderia terminar diferente. Começa orando, termina orando. É claro que nesse interim, há muitas orações que Jó faz, muitas perguntas que ele faz, e não tem resposta dessas perguntas. Na verdade, uma boa parte do livro, Deus aparentemente ficou em silêncio. E quando Deus surge na história de Jó, Deus não responde às perguntas de Jó. Deus, na verdade, faz mais perguntas a Jó. E Jó disse: Senhor, desculpa, eu comecei a falar de assunto que eu não sabia, mas eu sei que o Senhor pode todas as coisas, eu confio no Senhor e isso me basta. Não vemos o livro de Jó, e é provável que Deus nunca tenha explicado para Jó o que de fato aconteceu com ele. Mas o crente, ele avança não pelo que ele compreende. Nós não vivemos uma vida cristã só em cima do que nós compreendemos. Nós vivemos pelo que nós cremos. O justo vive pela fé. É claro que a fé, ela tem uma boa base de razão e raciocínio lógico. Deus nos criou seres inteligentes. No entanto, o nível mais elevado da inteligência é a fé obediente em Deus. Mesmo que não compreendamos exatamente o que está acontecendo, mas a gente insiste em obedecer e confiar. Essa é a fé obediente que encontramos em Jó. E aqui eu quero apresentar o segundo grande motivo que nos deve levar mais tempo orando. Oração pelos amigos. No livro Testemunho para a Igreja, volume 1, a serva do Senhor diz o seguinte: comecem a orar por pessoas, a fim de terem êxito em salvar, não somente a si mesmos, mas os outros também. Quando a gente dá estudo bíblico a alguém, é muito importante. Mas versos bíblicos, argumentos bíblicos, são suficientes para levar uma pessoa a tomar a decisão pelo batismo? São suficientes?
Os ganhadores de alma sabem que não são, que não é suficiente. Os que são pessoas aqui que trabalham duro para levar pessoas a Cristo sabem que não basta. Textos bíblicos são importantes, e tem que ser mesmo. Argumentos bíblicos são importantes. Mas a oração, ela encontra caminhos no coração do aluno que nenhum argumento encontraria. A oração, ela consegue romper barreiras e preconceitos que nenhuma outra força poderia conseguir essa obra ser realizada. Então, eu acho que a igreja tem que dar estudo bíblico sim, tem que visitar sim, mas acima de tudo orar pelas pessoas que você trabalha, pela família, vizinhança, e não só amigos, né? Por que não orar pelos inimigos também? Jesus disse: orai pelos vossos inimigos e pelos aqueles que vos perseguem. Essa é uma forma de você transformar inimigos em amigos. Só tem uma maneira de você transformar um inimigo em amigo. Só tem uma maneira de você desfazer a inimizade. É transformando em amizade. Então, oração certamente é a grande ferramenta, né? O grande recurso que Deus colocou na minha e na sua mão. Ainda nesse assunto, eu aprecio muito essa passagem da meditação matinal na página 367. E diz assim: seres celestiais são designados para responder às orações daqueles que estão trabalhando abnegadamente pelos interesses da causa de Deus. Sabe, nós sabemos que vivemos no meio de um grande conflito, em que seres do céu e seres das trevas lutam pela nossa alma. No livro O Caminho a Cristo diz que aqueles que negligenciam a oração, aqueles que não desenvolvem o hábito de orar, seres das trevas, nuvens negras, circundam essas pessoas. Que Deus nos livre dessa influência. Por outro lado, nós que buscamos separar tempo para orar e conversar com Deus, assim como Deus enviou anjo para cuidar de Elias e fortalecer Elias, Deus também envia anjos para a sua casa, anjos para o seu trabalho, anjos para a sua vida, e esse momento está ao seu lado para cuidar de você e ouvir suas orações. Quando nós estamos orando pelos nossos filhos, quando nós estamos orando pela igreja, pelas pessoas que nos cercam, pelos nossos amigos, anjos celestiais têm prazer em ficar em nossa companhia. Isto é maravilhoso. Esses dois motivos deveriam ser suficientes para nos levar cada dia a orar não só por 5 pessoas. Porque eu digo mesmo, é muito difícil ter um dia que a gente consegue orar só por 5 pessoas. Porque lá em casa são 4 pessoas. Eu, minha esposa, 2 filhos. Como não orar aqui pelo irmão Roque, que precisa de um milagre na vida dele? Como não orar pela irmã Jovina, que hoje está melhor, graças a Deus? Como não orar por tantas pessoas que pedem oração? Hoje tivemos uma senhora chamada Lícia, que veio aqui desesperada, pedindo oração. Não sabemos ao certo o motivo, mas o que não faltam são pessoas ao nosso redor que precisam de oração. Então, quando a gente pergunta no sábado quantos oraram por pelo menos 5 pessoas, é só para certificar de que todo mundo orou. É uma oportunidade de todo mundo responder quase que 100%. Eu sei que 100% nunca teremos uma igreja 100% que ora, porque o trigo e o joio ficarão juntos até o final, então não tem como, isso é inevitável. Mas oração é o elemento básico, é o primeiro passo, é o primeiro item, é a primeira coluna que eu espero que fique azul. Porque quando a oração começa, a nossa vida começa a mudar. Dizem que as pessoas nascem iguais na igreja, nascem iguais na fé. O que faz a diferença é a vida de oração ou não. No dia do batismo é tudo igualzinho, mas a vida de oração depois, essa vida de oração que vai definir. A Bíblia apresenta vários modelos de homens de oração. Entre eles, Moisés. Moisés em Êxodo chegou a afirmar no capítulo 32, verso, que Deus riscasse o seu nome do livro da vida, mas que não deixasse Israel de fora. Moisés é tido como um exemplo, como um tipo de Cristo que intercede por nós hoje. Outro segundo modelo de homem de intercessão foi Paulo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1:16, ele diz o seguinte: eu não cesso de fazer menção de vocês diante de Deus. Lembro-me de vocês em todas as minhas orações. Eu sei que vocês oram por mim. Eu sei de várias pessoas que me mandam mensagem: pastor, estou orando por você. E eu agradeço as orações. E eu oro por todos aqueles que me pedem oração também.
Eu quero dizer que um dos maiores gestos de amor e apreço por alguém é quando você ora por essas pessoas. Uma das cenas mais bonitas que nossos filhos podem ver a gente é orando. Gostaria de ter visto mais meus pais orando. Gostaria de ter visto mais minha mãe orando. Gostaria de ter visto mais meu pai em oração. Eu gostaria, na verdade, que meus filhos me vissem mais orando, mais lendo a Bíblia. Que tal os nossos filhos nos vissem mais orando e menos batendo papo à toa? Que tal os nossos filhos nos vissem mais estudando a Bíblia e menos em WhatsApp e às vezes em conversa que não leva a lugar nenhum, em vídeos e tantos vídeos que nunca se acabam? Que tal? Que tal os nossos filhos surpreendessem mais vezes, quem sabe orando junto da cama deles ou por eles em algum lugar? Creio que é uma das cenas mais lindas e que levam mais segurança ao coração de um filho, é saber que tem um pai e uma mãe que oram. Nós podemos não ter muitos recursos, mas o recurso da oração é disponível a todo aquele que quiser. Outro exemplo, claro, o maior de todos, né? Jesus. Claro que tem outros exemplos como Isaías, Jeremias, Neemias, entre outros. Mas o maior de todos certamente é Jesus. Em João 17, verso 10, ele diz o seguinte: eu oro não somente por estes não, pelos discípulos que estavam ali de maneira imediata, mas eu oro por todos aqueles que vierem também a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Jesus orou pelos discípulos, mas Jesus orou por você e por mim também. É bom saber que temos um Jesus no céu, que intercede por nós de dia e de noite. O Espírito Santo efetua uma obra de intercessão e diz que ele não só ora não, ele não só clama não, diz que ele ora, clama com gemidos inexprimíveis. Eu fico pensando, se o céu inteiro se interessa em ouvir nossas orações, por que não oramos mais? Nós tivemos agora 10 dias falando de oração. Mas a pergunta é, depois desses 10 dias você passou a orar mais ou orar menos? Durante esses 10 dias você orou mais ou orou menos? Durante esses 10 dias e depois deles você passou a ler mais a Bíblia ou menos? Porque se não mudou nada ou se piorou, o efeito não foi o esperado. É preciso que cada mensagem ela crie no meu coração algum tipo de eco. Se as mensagens ouvidas por mim, por você hoje, não me mudam em nada, não me fazem mudar nada, talvez tenha sido em vão a nossa vinda. E eu creio que não foi. Eu creio que oração, salvação, esse tipo de assunto, eles são inesgotáveis. Mas eu quero concluir com essa passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Uma passagem bem conhecida. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra. E aquele que pedir, Deus vai dar uma medida, ainda vai dar cheia, sacudida, transbordando. Qual é o pai que se o filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se nós somos pais maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, imagine o Pai do céu. Há um outro pensamento, agora eu esqueci o nome do livro, que diz o seguinte, que a oração é o que move o braço da onipotência. Mas depois você pode procurar. Ellen G. White diz essa frase. A oração é o que mexe o braço de Deus, né? E Deus está sempre com a sua mão estendida. Não fica surdo o seu ouvido. Às vezes os nossos pecados não confessados é que impedem Ele de nos atender. Mas a sua mão está sempre estendida. Os seus ouvidos sempre estão atentos. E essa citação para mim é uma das mais lindas também do livro Mensagens aos Jovens. A oração é a respiração da alma. Eu desejo que você respire profundamente hoje. Eu espero que você respire profundamente sempre. Porque se a respiração acabar, sua vida já era. Quem não respira, está morto. Pessoas vivas em Cristo respiram. Eles oram sem cessar. Eu gostaria de desafiar você. Eu sei que você já ora. Mas eu queria que você orasse agora. Você já tem pelo menos 5 pessoas que você tem costume de orar todos os dias? Eu queria desafiar que você, entre essas 5, colocasse umazinha ou duas de pessoas que ainda não conhecem a salvação em Cristo. Quem sabe uma pessoa ou duas que você ainda não conseguiu
Dá nem um estudo bíblico a ele porque ele não aceita ou não quer. Que tal se você pensar se uma ou duas pessoas são seus parentes e amigos e que precisam conhecer o Jesus que você conhece? Que tal se você pensasse e colocasse nessa listinha sua especial uma ou duas pessoas que você vai trabalhar esse ano, que você vai orar por ele esse ano, e você vai fazer tudo o que você puder para levá-los a serem batizados e um dia serem seus vizinhos no reino do céu? Você já tem? Quantos aqui já tem pelo menos 5 pessoas que você tem hábito de orar todos os dias? Amém, glória a Deus, grande maioria, amém. Eu vou cantar uma música nesse momento. Essa música fala que tem alguém orando por mim. Como é bom saber que tem alguém orando por você. Eu gostaria que você, agora, enquanto ouve essa música, você fizesse uma oração a Deus, entregando essas 5 pessoas. E eu gostaria que na semana que vem, você dissesse a essa pessoa, pode ser uma mensagem no celular: fulano, eu orei por você essa semana inteira. Você recebeu alguma bênção especial essa semana? Pergunte. Eu creio que muitas bênçãos vão ser recebidas. E muitos milagres vão acontecer. E se passaram uma semana e você perguntar e ele disse, não recebi nada, então eu vou continuar orando mais uma semana. Só o fato de você orar e se importar de mandar uma mensagem, já vai ser uma grande bênção. Que tal? Aproveite essa música. Coloque essas pessoas nas mãos de Deus mais uma vez. Pode começar com você. Pode começar com seus filhos, aqui perto ou longe. Mas se estenda para amigos também, que conhecem Jesus, que não conhecem Jesus. Pode ser para inimigos também. E no final dessa música eu quero convidar você a ficar em pé e faremos juntos uma oração. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Sei que anjos velam por mim. Mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção. Creio, Senhor, eu creio sim. Sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vaguear, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com suas preces me ajudou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim.
mãos vêm me esconder de perigos que eu nem posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. A oração é a chave nas mãos da fé, que abre os celeiros do céu. A oração é a respiração da alma. Eu espero que nesse ano nós possamos muitas vezes ir ao celeiro do céu e vivermos como filhos muito bem atendidos. Que Deus, pela sua graça e misericórdia em 2022, derrame todas as bênçãos que Ele já reservou para mim e você. Que não nos furtemos a essa ida ao celeiro do céu. Está a chave na minha mão, está na sua mão, é só abrir e receber. Vamos orar? Nosso Deus e amado Pai, nós queremos te agradecer primeiramente pela confiança do Senhor em nos dar as chaves dos celeiros do céu. Nós queremos fazer mais uso da oração nesse ano. Orar mais por nós mesmos, orar mais pelos nossos filhos, amigos, inimigos, parentes, próximos, distantes. Em especial, Senhor Deus, faça de nós homens e mulheres de oração, meninos, jovens, idosos, que gastem tempo orando, falando, conversando com o Senhor. Que sigamos o exemplo de Cristo e outros grandes homens de oração também. Que nossa casa seja uma casa de oração, onde os seres do céu, os anjos celestiais, tenham prazer em morar e habitar. Continua, Deus, abençoando esta igreja, e que neste ano, cada bênção que o Senhor reservou para nós, nós possamos recebê-las. É o que nós pedimos, ó Deus, confiando nos méritos de Cristo Jesus. Amém. Deus continue nos abençoando sempre.